Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aqui. Bom dia, o pessoal que está aí na live. Obrigada pela participação de vocês. Então, vamos iniciar aqui passando um recadinho para vocês sobre o período que a gente está passando. Finalzinho de janeiro, início das aulas, né? O trânsito vai ficar mais conturbado, próximo às escolas. Fiquem atentos a isso aí, redobrem a atenção. Coloquem em prática os 5 hábitos de direção segura. Mantenha a distância de segmento do veículo da frente. Velocidade compatível. Use sempre o cinto de segurança. Celular, desliga. Esquece o celular enquanto estiver dirigindo. E se estiver cansado, para descansar. Não segue, tá? O programa Sigo Bem fala sobre isso. Se eu estiver cansado, se eu não estiver bem, não só cansado, se eu não estiver bem, doente, sentir uma tontura, febre, de repente a gente pode pegar uma virose, não continua. Pede ajuda para poder seguir. Chegando aí o início das aulas, né, escolares, então a gente vai agora falar um pouquinho sobre o carnaval. Carnaval é no início de fevereiro, então final de janeiro já está aí bombando as festas, né? E aqui em Recife, Olinda, a gente sabe que é muito intenso esse período. Muitas festas em muitos locais. E as pessoas estão vindo para cá, para participar, para conhecer. Quem já conhece, vem para participar novamente. Então, fiquem atentos ao trânsito, às pessoas que vocês estão vendo que no trânsito não estão muito bem, se afasta delas. Por quê? Pode passar a noite em festa, não dormir, no outro dia está muito cansado, e envolver você num acidente, caso você não esteja esperando o inesperado. E a gente espera que você esteja sempre atento a tudo que tem à sua volta, tá? Podem estar alcoolizados, podem estar drogados, dirigindo. Então, vocês são motoristas treinados, preparados para enfrentar essas situações e passar por ela sem acidente. E a gente vem fazendo isso já ao longo de alguns anos. Vamos passar novamente, como a gente passou o Natal, o Ano Novo e o período de férias, né, que já está finalizando. Então, Carnaval é uma época que a gente precisa também ficar muito atento e relembrar que, onde você for pernoitar, se tiver festa, se tiver gente fazendo algum tipo de encontro, né, de blocos e tal, e você tiver que passar, está interditado, entra em contato com a operação. Qualquer mudança de rota tem que ser avaliado pelo setor de SSMA, conjunto com a operação e o motorista, monitor. Tá? Então, todos que se deparar com uma área que está bloqueada, porque tem um trio elétrico, porque tem festa, porque a rua bloqueou, avisa para a gente antes, tá? Para não seguir sem ter a sua orientação correta de a atitude que você vai tomar a partir dessa situação. E hoje a gente vai passar aqui a palavra para o Vinícius, que vai falar um pouquinho com vocês também no DSS. Logo depois o Luciano também vai passar um recadinho, tá bom? Obrigada. Obrigado, Ana. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está na live, obrigado pela presença. Tá? Hoje, como a Ana falou, o DSS vai iniciar de uma forma um pouco diferente. Falar um pouquinho sobre a operação, alguns pontos que a gente precisa alinhar com vocês e precisa sempre reforçar. Não é novidade para a gente. A segurança é uma premissa básica aqui na LVA, então, mesmo falando de operação, não importa o tema que a gente fale, a gente está falando também de segurança. Então, é importante que a gente tenha esse alinhamento. A gente está falando de operação, está falando de nota, está falando de CTE, tudo que a gente envolve a nossa operação, a gente também está falando de segurança, tá? Então, rapidinho, a gente vai bater um papo aqui com vocês. O pessoal da live também, importante também a participação, frisar que a gente está sempre à disposição. E aí, pode passar aí, Lucas, para a gente já dar início com a turma hoje, tá? O primeiro tema que a gente precisa tratar aqui com vocês, questão de mudanças de veículo, né? Não é novidade, né, para a gente. Eventualmente, a gente precisa trocar de veículo, né? O motorista chegou, entrou de folga, voltou, cadê meu caminhão? Não sei que seu caminhão está rodando, pode estar em manutenção, pode estar na concessionária, e tem caminhão aqui. Caminhão bom, caminhão novo, a gente não trabalha com equipamento velho, né? Então, chegou aqui, o caminhão é o caminhão que a empresa vai designar para você trabalhar. No melhor dos mundos, eu gostaria do meu caminhão, eu gosto de um FH, eu não gosto de mula. Paciência, né? A gente já ouviu até de alguns motoristas, às vezes, mas é só os peixes que pegam um FH, é que só isso, é só aquilo, é só o babão, é só não sei o quê, enfim. E se for o peixe? E qual o problema? Porque, às vezes, o que você chama de peixe, às vezes é aquele cara que está à disposição quando a empresa precisa, né? Às vezes é aquele cara, num momento de necessidade, a empresa precisou, ele estava ali à disposição, né? Então, é tudo uma questão de alinhamento, né? É uma questão de diálogo, né? Em um momento oportuno, se tiver um caminhão aqui que, né, eu prefiro esse aqui, não tem problema. Agora, deixar claro, não tem questão de escolha
de caminhão. Mudou de caminhão, né? Ao receber um veículo, verificar sempre a documentação. A gente está pegando muito caso de motorista seguindo, e aí um exemplo clássico de que o cara não está fazendo o checklist é justamente a questão da documentação. Já aconteceu, às vezes, o cara chegar numa garagem, chegar num posto, chegar a um ponto de apoio, cadê a pasta do carro? Já aconteceu. Tá com a pasta do carro, mas cadê a ET? Cadê o CIV? Cadê o CPP? Às vezes alguém pegou a pasta para atualizar. Então, assim, tem a primeira barreira, que é o time daqui, né? Tem outra barreira, que é o motorista, por isso a necessidade de se fazer o checklist e conferir toda a documentação. A gente orienta, né? A gente sempre fala, as ferramentas estão aí, elas não são usadas de forma punitiva, as ferramentas elas são usadas de forma a fim de orientar, a fim de prevenir. Então a gente sempre orienta para vocês realmente não se prejudicarem, né? Você chega numa barreira fiscal, está faltando um documento, a responsabilidade é do condutor, caso não tenha sido feito o checklist e conferida a documentação do veículo. Então não assumam responsabilidade que não é de vocês. O que é de responsabilidade do time aqui, acione o pessoal que vai ser resolvido, vai ser sanada a pendência, né? Ao assumir um veículo, seja vazio, carregado, confira sempre as condições de manutenção e segurança. O time de manutenção vai definir qual a criticidade. Porque às vezes o motorista pega o caminhão e ele condena totalmente o caminhão. Às vezes o caminhão está numa situação de operação em que ele pode operar, ele está ali com uma situação, alguma pendência de manutenção, não vou entrar muito aqui em detalhes, porque é um tema para um outro momento, mas às vezes o caminhão está em situação de operação, precisa fazer uma descarga, precisa fazer um carregamento, mas tem alguma questão, alguma pendência de manutenção que precisa ser reportada para o time de manutenção corrigir. Tá? Conferiu o caminhão, conferiu documentação, a melhor maneira do motorista se resguardar é de fazer o registro da situação, que é o checklist. Hoje os senhores dispõem ainda da ferramenta que é o Acontos, não? A gente faz o checklist diário, faz. Além do checklist, tem algumas coisas que é muito importante para que todos se atentem. E uma delas que é muito, e dá até restrição, é a questão do tacógrafo. Muita situação de mudei de carro, tacógrafo é digital, eu não sei fazer o cadastro, e simplesmente acha que é normal subir e não fazer o seu cadastro. Se pegar num guarda parar, ele puxar a fita tacógrafo e não tiver com o cadastro do motorista, ele vai levar a multa. Então, o que acontece? O tacógrafo ele pode ter mais de um cadastro, até 100, é isso? Até 100. Então, você tem que subir e você tem que ter só o seu. Você vai lá e cadastra, eu não sei fazer isso. Levanta a mão, pede ajuda e a gente vai lá. O que não pode é simplesmente subir no carro, não fazer o cadastro e seguir com o carro sem um cadastro. Ou seja, se você seguir sem um cadastro, você não está identificado, não é você que está ali. Se for tacógrafo de disco, você tem que subir, botar fazer o seu registro, porque é você que está assumindo o carro. Os guardas não vai valer de nada ter o disco e não está o seu registro lá. Falamos sobre esse tema ontem, inclusive, na turma do pessoal que está entrando, né, na integração, e nós temos 4 motoristas monitores. Não é demérito nenhum, o motorista não sei fazer o cadastro. Procura o motorista monitor, ele vai orientar, alguém de manutenção, alguém de pátio vai orientar, principalmente os monitores, eles estão capacitados para fazer essa orientação, e quando o guarda ele pede a impressão ali da fita do tacógrafo, ele vai ver os dados ali do caminhão, chassi, placa, inclusive a CNH do condutor que está logado ali no momento. Então, se não vier algum item desse, pode ter certeza que é canetada na hora, né? Um outro identificado da fita, se tiver mais de um condutor no registro do tacógrafo. Se tiver mais de um condutor cadastrado no tacógrafo, mesmo ele estando identificado como o da viagem, é multa também, porque para estar o registro do motorista ali, o motorista tem que estar dentro do veículo. Isso. Então é importante todo mundo ter ciência dessa questão, principalmente do tacógrafo. Um outro ponto também que chamou a atenção, a gente recebeu algumas infrações também aqui recente, de que a fita, ela estava já no fim. O PRF foi lá, abordou o motorista, e aí não conseguiu fazer a impressão porque a fita está no fim. Um sinal claro de que a fita do tacógrafo está no fim, quando ela vai sair na impressão, ela vai sair uma fitazinha vermelha na borda, uma linha vermelha na borda da bobina, né, do papel. É igual aquele de maquininha de cartão de crédito, né, quando vai imprimindo ali o comprovante ali,
É a mesma sistemática, então muita atenção com isso também. Faltou bobina, faltou fita, solicita o pessoal aqui da operação, de gestão de frota, que vai ser providenciado, tá? Em caso de não conformidades, como eu falei, procure o seu programador. É importante fazer o registro com a manutenção, mas procure também o seu programador, porque às vezes esse carro está programado, esse carro está com alguma demanda de um cliente, e aí a gente vai saber como proceder, né? Como eu falei, não assuma a responsabilidade que não é de vocês. Avisou a manutenção, acione o seu programador, acione o seu líder, seja lá quem for, que a gente vai tomar as providências de trocar o caminhão, né? De repente a gente troca o equipamento, mas a gente não deixa de atender o cliente. E se porventura for o caso de deixar de atender, a gente vai avisar também o cliente com antecedência, para a gente não surpreender o cliente de forma negativa com o não atendimento, tá? Pode passar, Lucas. E aí você está recebendo um veículo, foi pegar um veículo ali para carregar, para descarregar, para seguir viagem, você está entregando um veículo. A mesma que você está entregando, estou chegando de folga, né? Alinhei com o meu programador uma folga, alinhei um compromisso, estou entregando o veículo aqui para manutenção, estou entregando o veículo lá para Alex, lá em Fortaleza, né? Estou entregando o veículo lá para o Daniel, para o Williams, lá em Conceição de Jacuípe, estou deixando o veículo na unidade, estou deixando o veículo no posto. Da mesma forma, façam esse registro no checklist. Em caso de deixar o veículo aqui numa estrutura nossa, sempre atentem para a abertura da ordem de serviço, caso haja alguma pendência. Eu sei que às vezes a pessoa, o motorista, além de as viagens serem de longa distância, geralmente são viagens de longa duração. Então tem aquela ânsia de vir para casa, a gente entende, né? Quer vir logo para casa, quer folgar, né? A gente entende, mas é importante que você tire ali 10 minutos para procurar o time de manutenção e abrir um OS. Da mesma forma que eu falei, né, do tema anterior. Não assumam responsabilidade que não é de vocês. Então, assim, da mesma forma que vocês estão deixando o caminhão, um outro colega vai assumir. Então, eu já ouvi muito aqui o motorista pegar um caminhão e dizer assim, que eu estou pegando esse caminhão só para ajeitar. Então, alguém deixou essas pendências. Quando houver a troca, se alguém for deixar o veículo, tem que deixar o veículo abastecido. Quem for pegar o veículo, tem que garantir que ele esteja abastecido. Tá? Depois não está impactando na média de ninguém. Então, cada um tem que assumir a sua média. Né? Chegar na garagem, não abastecer, aí o outro vai lá, abastece, aí entra para o outro. Não, cada um tem que assumir a sua média. Você fez a viagem, chegou na garagem, tem que abastecer. E não deixar para abastecer depois, porque depois possa ser que alguém precise fazer a viagem para ele e já vai ter um transtorno a mais aí e futuramente pode ter algum impacto. Perfeito. São detalhes, né, essa questão da abrir OS, abastecer, que fazem a diferença. A gente ganha agilidade na operação, a gente faz o procedimento de forma, né, antecipada, com segurança, tranquilo, sem correria, né? Ontem mesmo aqui, um monte de caminhão, principalmente alguns caminhões chegaram no fim de semana, não teve esse zelo, digamos assim, de deixar o carro abastecido, acabou gerando uma fila, né? Gerando transtorno aqui, um monte de caminhão na garagem, gerando fila aqui para abastecer dentro de casa, né? Então, a gente pede o apoio dos senhores nesse sentido, né? Para que realmente atente nessa questão do abastecimento, deixar o veículo abastecido, estando numa garagem nossa, deixar o veículo abastecido, né? Em caso dos postos, sempre pedir autorização. Acho que melhorou bastante esse fluxo de abastecimento, porque estava travando um pouco a operação, e essa comunicação, principalmente com a Adilson, acho que está tendo uma dinâmica legal com os motoristas, então é um processo de melhoria contínua, inclusive teve a participação de vocês, né? Se não fosse as sugestões de vocês, o processo não teria melhorado. E aí, pessoal, estacionar sempre no local adequado, seja no posto, seja na garagem, procurar sempre a orientação do pessoal do pátio no melhor local onde colocar o veículo, e manter a cabine do veículo em condições de uso. Aí, quando eu estou falando em condições de uso, eu estou falando especificamente de higiene. A gente não pode generalizar, porque a gente sabe que a maioria dos nossos motoristas, e a gente agradece esse zelo, a maioria dos motoristas tem muito cuidado com o equipamento, até porque ali é a casa de vocês, né? Então a gente vê, às vezes a gente para num posto, vê o pessoal na estrada, vê, às vezes vocês não veem, mas a gente passa, o cara tá ali passando um paninho na cabine, limpando ali o degrau do caminhão, passando água ali no para-brisa, então a gente vê o zelo que vocês têm pelo equipamento. Mas infelizmente a gente ainda pega uns casos isolados. Eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos. Pode passar aí, Lucas. E como não se deve entregar um caminhão, seja para um colega, seja para a empresa, né? Essas fotos que estão sendo aí expostas são de veículos nossos, não é que pegou a internet, não.
Justamente, esses são veículos nossos, a gente, infelizmente, vê esse tipo de cena. Eu não sei se vocês conhecem aquele acumuladores que passa, né, no Discovery, não sei o que, mas quem não conhece pode procurar no YouTube acumuladores, vocês vão ver esse tipo de cena. Então, assim, o cara trabalha aí dentro, fica a maior parte do seu tempo aí dentro, e, assim, uma situação, vocês estão vendo uma situação dessa aí, como eu falei, isso não é uma realidade geral, eu não estou aqui generalizando, não estou dizendo que os motoristas da LVA, de forma geral, são assim. Isso aqui são casos que a gente pega de forma isolada. Graças a Deus, a maioria dos caminhões que a gente faz inspeção aqui é normal, o cara passou uma viagem ali de longa duração, vai ter um, né, sujo, alguma coisa assim, mas desse jeito aí, realmente, não dá, né? Eu já estou 15 anos no transporte, desses 15 anos eu estou 9 anos no combustível, e eu sou do tempo que, quando eu iniciei no transporte, quem me ensinou a fazer um checklist de caminhão-tanque foi um motorista. Eu sou grato até hoje, porque eu aprendi com o motorista, né? Eu cheguei verde, não sabia de nada, vem cá, o que é isso aqui? O que é aquilo? Né? O que é uma seta? Né? Fui perguntando o que era. Certa vez eu fui entrar na cabine de um caminhão e estava chovendo, minha bota estava um pouco suja. O motorista chegou para mim, né, educado, disse: "Ô Vinícius, leva mal não?" Aí eu fiquei: "Não, que você tá de bota, a cabine tá limpa." Né? Ele tinha uma bota reserva para subir no caminhão, né? E ele, assim, não me chamou a atenção, ele me orientou. Né? Ele me orientou: "Ó, leva mal não. Se tá chovendo, sua bota tá suja, vai sujar a cabine do caminhão." Eu nunca esqueci disso, né? E graças a Deus a gente tem muito motorista que tem esse pensamento, preserva o patrimônio da empresa, mas a gente fica triste quando vê esse tipo de situação. Pode passar, Lucas? Só mais alguns exemplos, que é a roupa do cara. Enfim, então, pergunta se faz isso no carro dele, na casa dele, né? Porque realmente aí não tá zelando pelo patrimônio, né? Esse aqui ainda teve o cuidado de colocar na sacola, mas podia ter colocado também no lixo, né? Beleza, pode passar, Lucas. E aí, pessoal, para a gente encerrar essa parte operacional, passar a palavra para o Luciano, questão de descarga de veículos. Como a gente já falou, o veículo é da empresa, a gente precisa atender o cliente, né? E aí, tem algumas situações que a gente precisa da mão de obra para carregar ou descarregar algum veículo, né? Que acontece algumas vezes, aí são casos isolados também, do motorista simplesmente: não vou descarregar porque não é meu caminhão. Não vou carregar porque não é meu caminhão. Então, caminhão da empresa, a gente precisa fazer a entrega do produto do cliente. Se tiver algum motorista que esteja num ponto de apoio nosso, numa garagem, se for escalado para descarregar ou para carregar, vai ter que realizar a operação, tá? Como de costume, como a gente já falou, realizar checklist, seguir para o local de carga ou descarga e manter um alinhamento com o seu programador e liderança. A comunicação fluindo, tá tudo certo, não tem estresse. Pode passar, Lucas. E a gente ainda se depara com alguns casos de recusa de programação, né? Recusa de viagens. As recusas, muitas das vezes, ocorrem por motivos pessoais, sem alinhamento com a liderança, sem alinhamento com a programação. Bem, todo mundo aqui é ser humano, todo mundo tem necessidade, todo mundo tem família, todo mundo, né, tem situações que envolvem saúde, mas isso precisa ser alinhado com a operação. O que não pode, vou citar um exemplo que aconteceu faz um mês que aconteceu esse caso, o motorista estava com a carga aqui para Cabedelo, e estava vindo de um outro estado para cá, parou aqui na garagem, numa sexta-feira de noite, e disse assim: "Olha, amanhã eu tenho um exame para fazer." Surpreendeu o programador, consequentemente, o que a gente vai falar para o cliente? Não tem problema nenhum você ter um exame para fazer, não tem problema nenhum você ter questões familiares para resolver, contanto que isso precise ser, isso precisa ser alinhado com a operação previamente. Você não marca um exame de hoje para amanhã. Pode até conseguir um encaixe no médico, alguma coisa assim, mas você comunica previamente, né? Eu sou gerente da operação, da logística. Adson é gerente de operações também, né, da parte de gestão de frota, manutenção, financeiro. Também que um gerente geral nosso aqui, que, né, dá suporte em todas as áreas. Ricardo é diretor, a gente tem Robson aqui, todo mundo aqui tem cargo na empresa, né? E da mesma forma de vocês, eu sou funcionário, eu tenho um uniforme e tenho um crachá. Então eu dou satisfação para a empresa. Semana passada, fui acompanhar meu filho no exame e falei para o dono da empresa:
preciso me ausentar, né, por um tempo. Quando terminar meu compromisso, estou aqui na empresa. Então, acho que é uma questão até de respeito, né? A gente dá uma satisfação, porque a gente é funcionário, a gente está prestando serviço, a gente está atendendo um cliente, então é necessário que a gente tenha esse alinhamento prévio, beleza? E aí, recusas sem justificativas operacionais. Eu não vou porque eu não quero ir para Montes Claros. Ah, que eu quero ir para Fortaleza. Infelizmente, se coincidir o seu desejo com alguma programação, às vezes acontece, mas o produto não é nosso. A gente não escolhe a carga, a gente não escolhe a rota, então o produto não é nosso. A gente está ali para atender o cliente, atender bem, atender com agilidade, não pressa. A gente não cobra pressa, a gente cobra agilidade. Então, recusas de viagens sem uma justificativa plausível, uma justificativa operacional, por que você está recusando? Não, porque eu não quero. Então, esse tipo de recusa, pode passar, Lucas, aí tratado de acordo, né, com o nosso PAD, que é o Plano de Ação Disciplinar. Não pode ter uma recusa que não tenha uma justificativa operacional. Beleza? Esse era o alinhamento que a gente precisava fazer em relação à operação. Vou passar a palavra aqui para o Luciano, que vai dar sequência com a gente. Obrigado, pessoal da live, obrigado, pessoal aqui. A gente está à disposição de vocês. Bom dia, você que está aí na live. Nós estamos aqui trazendo os maiores ofensores das OPIs desse ano safra, né? OPI é uma ferramenta do alerta e nesse ano safra, que é da Raiz, que vai de abril até março, nós trouxemos os maiores ofensores para cada ambiente que a OPI é dividida, né? Inspeção do veículo, a gente faz algumas análises, equipamento de segurança, direção defensiva e atitude. E aí, na parte de inspeção do veículo, aí vem sobre a parte de cabine organizada e limpa, é o maior ofensor, o tema que Vinícius acabou de falar. Na OPI, quando o motorista vai ser observado, né, e essa OPI ela é comunicada, o motorista está ciente que ela está sendo realizada, a cabine organizada é o maior ofensor, né? Então, ela vem aí como maior ofensor. O maior ofensor aqui é olhar o retrovisor com frequência de 6 a 8 segundos. O que sempre a gente diz é que ninguém vai estar medindo esse tempo. A gente vai estar do lado fazendo OPI, 6, 8 segundos. Não vai estar, mas é uma frequência. O que não pode é deixar de olhar. Zero olhar. Zero olhar. E principalmente quando você entra em área urbana. Quando você entra em área urbana, precisa se certificar que o sensor de ponto cego está ligado. Se não estiver ligado, precisa colocar, se estiver com defeito, né? Se tiver apenas desligado, você vai lá e liga. Mas se tiver com defeito, precisa comunicar a manutenção para que a manutenção possa corrigir esse ponto. É uma ferramenta, um recurso que você tem para evitar um acidente de colisão em ponto cego. Então, a gente trouxe aqui frear com suavidade, é o segundo ponto, mais ofensor. Utilizar a buzina, que é um recurso de ver e ser visto, né? Todo usuário vulnerável, aquele andarilho que está andando no acostamento, normalmente pode ser, é um risco, né? Porque ele pode se jogar na frente do caminhão, como já aconteceu outras vezes, mas tenha atenção, reduz a velocidade quando passar perto dele, dá uma buzinada distante, né? Não dá em cima, porque vai assustar. Mas, assim, usar os calços, evitar olhar fixo, que tem muito a ver com olhar os retrovisores, né? E manter distância de segmento é outro ponto que também gera freada brusca, né? Não manter distância de segmento gera freada brusca. Aí o celular desligado, alinhado com o procedimento, né? Não é um ofensor gigante, mas a gente ainda tem encontrado, né, nas OPIs motoristas que não desligam o celular. Aí a mensagem vai ficar lá chamando atenção. Hoje, quando eu vinha para cá, eu estava pensando que tudo que a gente faz é prazeroso. E mesmo que seja fora do procedimento. Atender o telefone, se eu assistir uma palestra lá em Laranjeira, atender o celular, é um prazer. Você vai reduzir a distância, você vai saber matar a ansiedade, porque se você deixa o celular ligado e o camarada manda 10 fotos para você, vai chegar aquela mensagem. Plim, 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 plim. Você vai ter vontade de parar o carro para saber quem foi que mandou tanta mensagem. Então, isso... Se pegar, mas a vontade é de parar, né? Tem aquele que não espera parar e vai querer pegar o celular. Então, não é autorizado, e eu digo sempre, senhores, os senhores foram contratados para não pegar o telefone quando estiver dirigindo. Motor ligado, celular desligado. Então, está dentro da regra. Vocês são treinados, vocês são orientados. Então, não tem por que fazer fora do que foi comprometido, né? Então, eu escuto sempre dizer que aquilo que é combinado, ele não sai caro, né? Então, atitude. Manter as duas mãos ao volante em posição correta. É o ponto mais ofensor. Pode passar. Aqui a gente trouxe as IQAs, né? E a IA também de dezembro, só para que vocês vejam, né?
manter a guarda alta, são os pontos de orientação. Só que aqui, o título das IQAs, veículo terceiro freia subitamente em frente do superbitrem. Nesse caso, o motorista estava com distância de segmento favorável, mas, infelizmente, o veículo à frente freou subitamente. Foi inevitável a freada brusca. Graças a Deus, não gerou a colisão. O segundo, ultrapassagem de terceiro em local proibido. Isso aqui foi próximo a uma curva acentuada à esquerda. O caminhão foi fazer uma ultrapassagem em faixa contínua, um caminhão baú, foi ultrapassar o nosso veículo e acabou gerando a redução. O motorista foi atento, reduziu a velocidade, foi para o acostamento. Esse motorista está aqui com a gente, foi Edinaldo José. Ele muito atuante na hora lá da IQA, né? Então isso é muito importante. Ônibus realiza manobra de risco em frente do superbitrem. Nesse caso, o ônibus ele ficou... É importante que nos próximos a gente possa até trazer as imagens para vocês verem, mas o ônibus ele fez uma manobra à esquerda para entrar à direita, em cima de uma rodovia. Então ele foi para a esquerda para pegar a direita e aí gerou a parada. Não gerou freada brusca, o motorista atento também. Foi a melhor IQA, né? O Alessandro Ferreira. Veículo terceiro realiza ultrapassagem forçada com risco de colisão frontal em terceiro, no sentido contrário. Então, outra ultrapassagem que foi... Então, quais são as orientações? Manter a guarda alta, sempre esperar o inesperado e manter sempre a distância de segmento. Esse manter sempre a guarda alta, esperar o inesperado, tem muito a ver com evitar a distração. Se você estiver distraído dentro da cabine, pegando o celular, fazendo a ligação, você estiver mandando uma mensagem, ou pegando um objeto dentro da cabine, né? Mexendo em alguma coisa, isso vai evitar que você tenha atenção para esperar o inesperado. Orientar os motoristas quanto à baixa percepção de risco dos usuários. Então, assim, você tem usuários vulneráveis que não têm o mesmo treinamento que vocês. Vocês são motoristas profissionais. Dentro de uma situação de colisão, quando um guarda rodoviário, um agente de trânsito vai parar para conversar, ele vai medir que você tem um nível profissional elevado. Você dirige categoria E, né? O topo da categoria. Você dirige os maiores veículos. Então, você é responsável por todos os demais no trânsito. E é muito importante que isso fique claro. Quem está dirigindo perto de você não tem treinamento, não tem experiência. Né? Depois da evolução aí dos deliveries, aumentou muito pessoas inexperientes no volante, né? Na condução de veículos, na condução de motos, muita gente inexperiente. Olhar com frequência os espelhos retrovisores e sempre ceder a vez, reduzir a velocidade quando estiver sendo ultrapassado. Isso é um ponto que é muito importante. Quando você estiver sendo ultrapassado por um veículo, ceda a vez, permita que ele lhe ultrapasse. Até porque a gente não pode estar medindo, a gente não tem nem veículo para estar medindo velocidade com outro, né? Veículo carregado, pesado, não vai render velocidade, não deixa ele embora, né? Um segundo, eu sempre, quando estou na sala de treinamento, eu digo a vocês, para assistir o filme Fúria Incontrolável. Por causa de uma buzina, uma mulher acabou com a vida dela, acabou com a vida da família, o dia dela ficou horrível e estressante, porque se deparou com outra pessoa que também estava com estresse na cabeça. Então, o trânsito, a gente não sabe o que está passando na cabeça do outro colega, a gente não sabe o que está passando lá. Eu já vi um post uma vez, quando mostra uma pessoa no trânsito lá, aí mostra como se fosse os pensamentos dos motoristas, um perdeu o parente, outro perdeu o emprego, outro está com problema financeiro, outro tem um parente com uma doença incurável em casa. Então, assim, são vários fatores que trazem para a mente estresse. Então, vocês precisam ter cuidado na hora de conduzir os veículos, né? Pessoal, bom dia a todos. Bom dia para quem está na live também. Esse slide, todo mundo aqui sabe o que é IA e IQA, essa sopinha de letras aí, o que é que significa? A investigação de quase acidente e a investigação de acidente, ou seja, aconteceu um acidente ou um quase acidente e precisa ser investigado. Qual a diferença entre quase... Agora está mais fácil. Qual a diferença entre acidente e quase acidente? O acidente já teve alguma perda, aconteceu, né? O leite derramou. E o quase acidente, o nome já está dizendo, quase teve uma ocorrência, mas não teve. E aí, olha que interessante, eu falei para alguém que me perguntou, pô, hoje tem um tema importante do SS, eu falei, todo texto tem. Mas eu falei que hoje é um presente, e aqui está o presente. O IQA significa que a gente tem a oportunidade de investigar e tirar as lições aprendidas sem ter tido acidente. Porque do acidente, eu costumo dizer o seguinte, o que é que tem de bom quando acontece um acidente? O que você aprende com ele para não acontecer outros. Né? É a única coisa que presta.
O quase acidente, você tem a oportunidade de aprender as mesmas coisas. Aliás, o quase acidente tem as mesmas, rigorosamente as mesmas causas de um acidente. Se você estava distraído, freou bruscamente, quase bateu no carro da frente, foi um quase acidente que tem as causas iguais se tivesse batido. Aí você, quando bate, aí tem que investigar, tem que entender o que aconteceu, tirar a lição aprendida. E quando não bate, aí você tem duas opções. Quando você está no trânsito e quase bateu, mas não bateu, você tem só duas opções. Primeiro, segue a vida e faz o sinal da cruz, graças a Deus nada aconteceu. E segundo, parar, investigar, entender as causas daquele quase acidente para que não aconteça de novo. Até porque o que diferencia uma coisa da outra aí é uma fração de segundo, é milímetros, é sorte, alguns falam, enfim. Mas o que eu queria chamar a atenção e encerrar minha fala é que todos esses exemplos aqui que o Luciano trouxe, muito bons, todos esses exemplos de quase acidentes aqui, todos eles, têm uma coisa em comum, se a gente parar para ver ali. É sempre o veículo do terceiro. O veículo do terceiro, o veículo do terceiro, o veículo do terceiro. E parabéns para todos aqueles ali que evitaram um acidente, mesmo com a imprudência de um terceiro. E a pergunta que fica para reflexão é: quais são os quase acidentes que nós, por alguma razão, causamos? Eu senti falta deles ali. Ricardo, mas o que é que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que a humildade é uma das principais características de um bom profissional. Se você, por alguma razão, teve alguma situação no trânsito, no momento do trabalho, que quase teve um acidente por uma distração sua, traga para nós. A gente da LVA estimula isso. Você não vai ser penalizado, muito pelo contrário, vai ser parabenizado. Porque você trouxe algo que vai fazer com que a gente aprenda e todos os outros motoristas aprendam também com aquela falha sua, e aí a humildade, para que não aconteça um acidente. Então, o presente aqui é aprender sem ter tido acidente. E a pirâmide fala isso. Quanto mais a gente reduzir ali aquele amarelinho, menos chance de ter o vermelhinho que fica logo assim. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. E para finalizar, o IA, né, que a gente teve na semana passada, nós apresentamos o IA, que a gente teve lá no Porto Suape, onde o motorista fez todo o procedimento e, graças a Deus, foi um problema lá de manutenção do equipamento, mas, em contrapartida, a gente volta a dizer, faça o procedimento que tem que ser feito. Se for para carregar o carro, nunca esqueça de aterrar o equipamento, né? E quando for sair, tirar o aterramento. Quando for fazer uma saída de cancela, como foi no caso do pool, peça autorização, espere a cancela ser levantada, e se ela já estiver aberta, não passe, porque você precisa pedir autorização de saída. Aí, se a pessoa lá autorizar, você segue sua vida, e foi isso que aconteceu. O motorista fez todo o procedimento, mas a cancela, na hora que ele foi passar, fechou, danificando o para-brisa. Ok?